E aí, gente boa, como é que vocês estão? Dá pra ver que eu tô num cenário diferente. Hoje eu estou no meu quarto, meus livros estão todos ali. Eu vim falar hoje sobre vocês, bater um papo sobre um livro chamado São Bernardo, do Graciliano Ramos. Foi o segundo livro escrito pelo autor, o primeiro se chama Caetés. Esse livro foi escrito em 1934 e faz parte da segunda geração do modernismo, a geração de 30, uma das que eu mais gosto das escolas literárias brasileiras. Então, bora pra resenha. O livro conta a história de um cara chamado Paulo Honório, que aos 50 anos de idade decidiu escrever um livro que tornaria se chamar São Bernardo, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Ele é um cara bruto, ignorante, que ele escreve do jeito dele, daquele jeito seco que o Graciliano escreve. O estilo do escritor combina muito com o estilo do personagem, vamos dizer assim. Interessante que ele vai contando a história da vida dele, que ele era pobre, adquire uma propriedade de um cara que estava endividado e precisou vender. Ele adquire, começa a expandir a propriedade, ocorre uma revolução socialista, que dá a entender que é socialista no livro, e ele acaba perdendo, ele não acaba perdendo a propriedade, ele acaba caindo os lucros dele, ele acaba sozinho na vida, acaba, vamos dizer assim, na miséria. Apesar de ter propriedade, ele perde muita coisa na propriedade, sua serralheria, não sei se serralheria, serraria, não sei, ele acaba perdendo as plantações e tudo assim, ele acaba na pobreza. O livro, agora eu vou falar sobre o que eu achei. Eu achei um livro sensacional. Na primeira vez que eu tentei ler ele, essa foi a minha segunda leitura, a primeira vez que eu tentei lê-lo, eu não consegui. Eu achei difícil, tanto pela linguagem, tanto pela quantidade de personagens que eu achei complicado. Mas na segunda vez que eu li, eu consegui compreender, apesar da quantidade de personagens, se eu não me engano são mais de 10. E você consegue lembrar ao longo do livro dos personagens, quem faz o quê, quem é de qual profissão, quem é quem, você consegue lembrar. A linguagem é um pouco distante, mas se você consegue transpor essa barreira, como em Vidas Secas, você acha o livro muito bacana. O livro traz no final dele uma crítica sobre a ganância e ao egoísmo do personagem. Como assim a ganância e o egoísmo? O personagem começa a pensar na própria vida no final do livro, que ele está escrevendo no final do livro, né? Ele começa a questionar sobre a própria vida, perguntando assim, valeu a pena tudo que eu fiz? Todas as coisas erradas que eu fiz para ter a fazenda, para enriquecer, sendo que eu acabei na miséria? Valeu a pena eu ter acumulado capital para deixar para os meus netos no final perder tudo? Valeu a pena eu ser bruto com a minha esposa, a Madalena, que é muito importante no livro? Eu bater os meus... tratar os meus funcionários como bicho, como coisas que me dão dinheiro, como utilidade? Valeu a pena eu ter feito isso? O livro traz essa crítica à ganância excessiva do personagem. Inclusive vou ler umas coisas aqui para vocês, umas frases que eu achei interessantes, que eu marquei e anotei sobre o livro. Essa frase aqui me impactou muito. Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins. Uma que ele tem uma discussão com a esposa dele, depois que ela morre, né? Depois que ela morre, não. Ele tem muitas discussões com a esposa dele, ele tem muitos ciúmes da esposa dele, ele acha que ele é igual um Dom Casmurro. Ele fica desconfiado da esposa o tempo todo. Ele começa a desconfiar dela, fala, nossa, ela tá me traindo, nossa, que mulher safada, que mulher ordinária. E começa a pensar essas coisas dela. Vou ler outra frase aqui pra vocês. Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Ele, no final do livro, se faz uma autoanálise psicológica e vê que a vida dele não valeu a pena, que isso tudo que ele fez na vida dele não valeu a pena. E esse livro traz uma reflexão muito profunda no final dele. Vale a pena ser egoísta desse jeito, acumular capital, fazer coisas erradas para você enriquecer? Essa é uma crítica que eu inclusive pesquei sobre os empresários, os empreendedores. Sempre foi um cara muito desconfiado, então olha essa frase. E a desconfiança terrível que me aponta os inimigos em toda parte. A desconfiança é também consequência da minha profissão. Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos, como Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos. Essa questão da reificação, esse conceito marxista de transformar as pessoas em objetos, é muito evidente nessa obra dele. Ele vê as pessoas como objetos, ele vê assim, eles são objetos que me dão lucro, eles são objetos que me dão dinheiro. Tanto que ele tem uma discussão com a Madalena durante o livro, que ele espanca um funcionário, ele bate nele, sai até sangue do nariz do cara porque ele não fez o que deveria ser feito. E ele tem uma discussão com a esposa dele, que ela começa a falar, você não devia ter feito isso, batido no cara desse jeito, que a esposa dele é mais humana do que ele. E ele fala que foi necessário dar porrada no funcionário dele. Eles têm muitas dessas discussões, além dos ciúmes que ele sente por ela, eles têm muitas dessas discussões assim, sobre essa relação entre o proletariado, o patrão versus o empregado. Como o autor é comunista, você tem muito essa questão do socialismo na obra. Mas de forma muito sutil,
e bacana, diferente do Jorge Amado, que eu tenho umas críticas a fazer por ele. No geral, eu achei o livro muito bacana, legal, achei muito bom. Se você transpor a barreira da linguagem, você consegue ler numa boa. E tem muitos personagens, você vence essa barreira também dos vários personagens. Se vocês gostaram, deixa aqui embaixo nos comentários se gostaram. Deem like no vídeo, se inscrevam no canal do YouTube, segue aqui no Instagram. E falou, vou trazer mais resenhas para vocês. Inclusive, talvez a próxima será sobre Sherlock Holmes. E no futuro próximo, Angústia, do Graciliano Ramos também. Falou para vocês.